Bom, então aqui tá o nosso vestido longo. No caso, aqui é o meu vestido longo, com essa renda ali na parte de trás. Então, aqui é o seguinte, eu já dobrei ele no meio bem bonitinho e eu vou usar esse meu macaquinho como base, como modelo de referência. Então, eu dobrei no meio e vou posicionar a lateral do macaquinho na parte dobrada do vestido, tá? Vou posicionar a lateral do molde, a lateral da base, na dobra, tá? Não é lateral com lateral, não, é lateral na dobra. Aí, encaixei ali bem bonitinho, daí eu vou cortar. Aqui, por enquanto, eu não vou cortar, tá? Por enquanto, eu vou cortar só aqui, ó, só no centro do macaquinho. E aí, como ele tá dobrado, automaticamente eu vou cortar frente e costas. E ali, na gola, eu vou esticar o máximo que eu puder. Corto a cava também, esticando ali um pontinho. Esticando um pouquinho. E aqui eu vou fazer só essa costura aqui no meio, que é como se fosse no centro do corpo, tanto na frente como nas costas. Tiro o molde. Agora, eu solto aqui. Deixa eu arrumar direitinho para vocês entenderem como é que vai ficar. Ali eu vou costurar. Agora eu vou costurar essa parte do centro. Lá embaixo no gancho ainda não abri, lembra que eu mostrei? Eu ainda não abri, porque como ali tem pouquinha margem de costura, vou deixar para abrir só depois. Então, agora eu dobrei desse jeitinho e vou passar uma costura em ambas as partes que estão descosturadas. Olha só, é como se fosse ali o centro da frente e o centro das costas. Agora sim, eu abro ele desse jeitinho. Agora eu abri ali embaixo e aí agora eu vou juntar uma na outra. Como se fosse o gancho mesmo. Como se fosse não, na verdade é o gancho. Agora eu passo uma costura ali embaixo e aqui, como eu deixei essas alças mais compridinhas, ela vai servir para dar o acabamento através de nó. A gente vai dar um nozinho. E eu vou fazer o contorno todo ou aquela costurinha de lenço que eu já ensinei para vocês para dar o acabamento. Ou como no meu caso, eu vou passar overlock que eu tenho, mas quem não tiver, faz aquele jeitinho bainha de lenço. Então, ele ficou desse jeitinho. E aqui, pra gente vestir, ele vai ficar desses lacinhos que tá se usando bastante em regatinha, em blusinha. Fica prontinho. Então, o legal dele é isso, ele só costura no centro. A lateral do macaquinho a gente vai aproveitar do jeitinho que tava. Agora, eu vou voltar lá no meu vestido e vou cortar as tiras da cintura que sobraram nos restos do nosso vestido. Pego as duas tiras juntinhas e costuro ali no meio, bem no meio bonitinho. Passo uma costurinha bem básica e ficou assim. Daí depois você veste e dá aquela modeladinha, já que a gente cortou ele meio soltinho. Esse meu macaquinho que eu usei como base, ele é meio soltinho. Então, fica desse jeitinho e a gente modela através da faixinha na cintura. O macaquinho está pronto, porém, vale deixar aquele adendo de que sobrou a parte de cima do nosso vestido. A gente tira, dá só um acabamento, porque, ó, depois que eu cortei o moldezinho do macaquinho, ele ficou nesse formato. E eu vou aproveitar essa modelagem mesmo, só vou acertar ali o bico, tanto na parte da frente como na parte de trás da renda. Vou dar um acabamento, no meu caso também vou fazer com acabamento no overlock. Um pontinho bem estreitinho, bem delicado e estará prontinho, mas você também pode fazer desse jeitinho aqui com a bainha de lenço que eu já ensinei. Aquela que fica bem dobradinha, bem delicada.
Próxima peça é esse macaquinho aqui, que já foi macacão. Eu encurtei com vocês, transformei a barra da perna ali naquela manguinha lateral. E agora, mas o que acontece? Eu com o macaquinho eu tenho a dificuldade, não tem jeito. A questão do gancho, se não tiver muito confortável, eu acabo não usando. Então essa aqui, como eu já mexi, ele continua grandinho, a gente vai dar uma separada. Vou começar aqui, ó, tá vendo esse cos que tem bem na cintura? Eu vou remover pela parte da costura de cima do cos. Você pode cortar ou com desmanchador de costura remover toda essa costura. Então eu vou deixar aquela faixa para a parte de baixo, para a parte do short, como se fosse o cos mesmo. Depois que eu desmanchei, o zíper tá ali intacto, né? Eu vou desmanchar e remover toda a parte da blusa. E aí ali, depois que eu desmanchei, eu venho aqui no cos, né, naquela faixa que eu vou usar como cos, recosturo o zíper na pontinha que saiu, né, onde naturalmente foi se soltando. Vou reforçar e depois vou dar um alinhavo para prender bem o trilho ali do zíper. Você passa uma costura bem reforçada travando, porque senão quando você passar o carrinho ele vai sair e aí já era, você vai ter que trocar todo o zíper ou fazer aquelas manobras um pouquinho mais complicadas. Então aqui depois que eu travei, você toma cuidado para não fechar esse zíper enquanto não estiver totalmente pronto. Eu venho aqui já com ele travadinho e vou dobrar, assim como a faixa que a gente vai usar como cos, que era a cintura do nosso macaquinho. E aí é só passar um pesponto, dobrar, né? Vai dobrar todo certinho e passar um pesponto nele todo. Vai ficar um cos ali mais estreitinho, porém já é um acabamento bem bacana. E aí na parte de cima, esse tecido aqui, ele é não chega a ser uma malha, mas ele é um tecido que tem bastante elastano, bastante mesmo. Ele parece assim um crepe, entretelado com uma entretela de malha. É uma mistura de dois tecidos que tem um caimento muito bom. Então eu posso fechar a costura traseira que ele vai continuar me servindo numa boa. E foi isso que eu fiz, ó. Olha como ele estica. E na bainha simplesmente passei a costura. Bainha simples. E agora sim virou um conjuntinho que eu vou usar bastante e tem o mesmo efeito do macaquinho.